Hein? Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Uma história que ninguém nunca ouviu, da Torre de Babel, novidade para todo mundo. Vamos ler do verso 1 ao verso 9. Gênesis capítulo 11, do verso 1 ao verso 9. Ainda ouço o barulho de folhas, vamos aguardar. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. E disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala conosco, Deus, nessa manhã, eu te peço. Que seja o teu Espírito a falar, que não seja eu, que não sejam, ó Pai, as minhas ideias, os meus pensamentos, mas que seja a tua voz falando diretamente ao nosso coração, transformando a nossa vida, trazendo, ó Deus, os efeitos que o teu Espírito tem para cada um de nós nessa manhã. Que o Senhor nos fortaleça, nos cure, nos transforme pelo poder da tua palavra. E não permita que eu atrapalhe isso, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Não sei se vocês já repararam, irmãos, podem sentar, desculpa. Não sei se vocês já repararam que o texto começa dizendo que todos falavam uma só língua. Mas se você voltar no capítulo 10, você vai perceber que nós temos um probleminha. Não sei se vocês já repararam nisso. Vamos lá no capítulo 10. São essas as gerações de Sem, de Cã e Jafé, os filhos de Noé. A eles nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madaí, Javã, Tubal, Meuseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Asquerais, Rifate e Togarma. Os filhos de Jafã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Eles repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as famílias e nações. E isso vai se repetir no verso 20. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias e segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E isso vai se repetir no capítulo 10 inteiro, quando Deus vai trazendo a descendência de Noé. Ele vai dizendo que cada um dos filhos de Noé foram tendo a sua descendência, foram ocupando lugares na terra, e ali falava que cada um falava a sua língua. Então, Guilherme, a Bíblia está se contradizendo? Não. É um recurso literário. O autor do livro de Gênesis, que nós cremos ser Moisés, ele tem uma intenção nessa inversão. Então, o que nós estamos lendo no capítulo 10 é o que acontece após a Torre de Babel. Porque você se lembra que no texto que nós lemos, e a gente vai reforçar isso no começo, ao longo da mensagem, que eles não queriam ser dispersos, eles queriam ficar ali. Eles não queriam ser dispersos.
Mas o texto do capítulo 10 mostra o quanto eles foram sendo dispersos e o quanto eles estavam ocupando a terra. Então, cronologicamente, o capítulo 10, os eventos do capítulo 10 ocorrem após a narrativa da Torre de Babel, no capítulo 11. Aí você pode se perguntar, então, mas por que isso, Guilherme? Por que o autor quis, então, colocar essa inversão? É uma intenção de nos mostrar no encerramento da pré-história de Israel. Porque se você reparar, eu costumo dizer lá no curso de Panorama, né, que o livro de Gênesis é o livro mais lido da Bíblia. Porque todo mundo, quando começa a fazer um programa de leitura, lê Gênesis, né? Aí vai desistindo no meio do caminho. Aí, então, o livro mais lido da Bíblia é Gênesis. Porque todo mundo começa um plano de leitura, nem todo mundo termina. Então, eu creio que o livro menos lido da Bíblia deve ser Apocalipse, né? Porque a gente vai desistindo no meio do caminho, alguns vão até Levítico, alguns vão até Josué e vai parando, então o livro de Gênesis é o livro mais lido da Bíblia. Mas o capítulo 1 ao capítulo 11, ele trata da pré-história de Israel. A história de Israel não está sendo contada ainda. A história de Israel vai começar a ser contada no capítulo 12, no chamamento de Abraão. Então, o autor quis encerrar essa fase, esse relato da pré-história com uma apresentação da humanidade em todo o seu pecado. Porque ele está sinalizando o seguinte, olha, se Deus não intervir, essa humanidade só vai fazer o que é errado, só vai fazer o que é mal. E ele vem trazendo isso antes do dilúvio, fala da maldade da humanidade, fala de como eles eram maus e que ele foi e veio com o dilúvio. Vem a geração de Noé, da geração de Noé também você vai ver ali o mal se espalhando, o mal acontecendo por conta, expresso aqui na Torre de Babel, o desejo de independência do ser humano. Então, o autor, ele quer marcar o fim da pré-história com a mensagem de que a humanidade é teimosamente pecadora. A humanidade, ela está insistentemente enfrentando Deus, insistentemente entrando em combate, querendo fazer o contrário da vontade de Deus. E ele vai encerrar dessa forma para poder começar o capítulo 12, falando da linhagem de Abraão e falar do chamamento de Abraão, ou seja, é o início da obra de Deus na apresentação do descendente da mulher. O descendente da mulher, que é Jesus Cristo, ele está sendo preparado a partir do chamamento de Abraão. Então Deus encerra a sua revelação da pré-história com uma apresentação pessimista para mostrar o quanto a humanidade é insistentemente rebelde e que ela a todo tempo, se for deixada na sua própria sorte, ela sempre vai fazer algo como essa história da Torre de Babel. Então a intenção do autor é essa inversão é para isso. Então a gente vê aqui no texto que esses homens, eles estavam se utilizando de uma tecnologia. É engraçado falar, né, de tijolo como uma tecnologia, mas para aquela época é uma tecnologia. Hoje a gente fala de celulares, computadores, viagem ao espaço, mas para aquela época, tijolos eram uma tecnologia, era uma inovação. Vocês percebem que o autor tem até uma intenção aqui de explicar para Israel o que era o tijolo. Verso 3, desculpa. Os tijolos lhe serviram de pedra e o betume de argamassa. Por quê? Porque Israel construía com pedra e com argamassa. Israel não sabia o que era tijolo. As construções eram com pedras. Então o autor está dizendo aqui, olha, tijolo é um negócio que eles usavam no lugar das pedras. E betume era um negócio que eles usavam no lugar da argamassa. Então era uma tecnologia que se desenvolve. E eles, como sempre, o ser humano com o desenvolvimento tecnológico, ele não se torna melhor. O ser humano continua sendo o ser humano. Ele só vai usar a tecnologia para fazer o que é do seu coração.
Então, o ser humano não evolui. Eu costumo dizer lá com os amigos que o ser humano não evoluiu ao longo do tempo. A tecnologia evoluiu. Mas o ser humano continua fazendo as mesmas coisas com a tecnologia que ele consegue produzir. Então, eles vão usar essa tecnologia com duas intenções. E o texto nos mostra quais são essas duas intenções. Eles dizem: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos eles serviram como pedra e o betume como argamassa, e disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome. Para quê? Para que não sejamos espalhados pela terra. Então, eles têm aqui declaradamente duas intenções. A primeira intenção é tornar o seu nome célebre e ter uma obra que fosse comparada a uma obra divina, porque a torre não era qualquer torre, era uma torre que chegava até aos céus. Então, eles tinham uma pretensão de construir algo que fosse além da humanidade, que fosse algo além daquilo que os seres humanos poderiam fazer, na intenção de demonstrar a sua capacidade divina. E essa intenção, ela tem também um elemento de quê? De autonomia. Porque ao tornar célebre o seu nome, eles estavam declarando que eles não dependiam de nada, nem de ninguém. Nós temos capacidade, nós podemos fazer o que quisermos. Então, eles tinham a intenção aqui de autonomia, de ser como Deus. Isso nos lembra lá a conversa da serpente com Adão e Eva. Percebe como o que está no coração do ser humano é a mesma coisa. O que a serpente disse para Eva? Olha, Deus não quer que você coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Ele sabe que se vocês comerem dela, vocês serão como Ele. Opa, ser igual a Deus, ser livre, ser autônomo, não preciso de ninguém, serei eu que vou governar a minha vida, serei eu que vou governar a terra. Opa, então me dá aqui, eu quero. Então o desejo que está no coração desses homens é exatamente o mesmo. E eles também, deliberadamente, querem descumprir a vontade de Deus no sentido de quê? De encher a terra. Volte um pouquinho aí, capítulo 1 de Gênesis, no verso 28. Capítulo 1, verso 28. Quando Deus cria o ser humano, Ele dá alguns mandamentos, alguns mandatos. Gênesis 1, 28 diz: e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se e façam o quê? Encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Logo depois do dilúvio, quando Deus encerra aquele ciclo daquela humanidade perdida e recomeça com Noé e sua família, ele vai então, capítulo 9, verso 1. E ele vai também estabelecer a sua aliança com Noé. E ele vai dizer o quê? 9, verso 1. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Então, o desejo de Deus é que a humanidade enchesse a terra. Mas o desejo desses homens era permanecer naquele lugar, porque eles disseram: uma cidade, uma torre cujo topo chega até os céus, desejo de ter uma obra divina, tornemos o nosso nome célebre, ou seja, sejam autônomos e iguais a Deus, para que não sejamos espalhados sobre toda a terra. Eles estavam deliberadamente querendo ir contra aquilo que Deus havia determinado. Deus determinou que eles enchessem a terra. Eles falaram: negativo, eu vou fazer uma cidade, eu vou fazer uma torre, e eu vou ficar aqui, porque eu faço o que eu quiser, como eu quiser e na hora que eu quiser. Mas Deus, ironicamente, por isso que eu escolhi o Salmo 2 na abertura do culto, porque lá no Salmo 2 nós lemos que Deus ri das intenções dos homens e zomba das intenções dos homens, porque a partir daqui nós temos então, até o verso 4, nós temos uma narrativa daquilo que os homens fazem, daquilo que está no seu coração, daquilo que eles pretendem fazer.
Mas a partir do verso 5, então, nós temos o Senhor agindo. A reação de Deus a essa intenção dos homens. Então, aqui ele diz, então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, e os filhos dos homens que estavam construindo. E aqui existe uma ironia, e aqui existe uma zombaria, porque eles queriam construir uma torre que fosse até os céus, mas Deus precisou descer para ver. Tão pequena que era, tão insignificante que era. Deus lá de onde ele estava, isso é um recurso literário, irmãos, porque Deus é onisciente, ele está em todos os lugares, e ele vê tudo. Mas isso é um recurso literário para demonstrar o quanto Deus está dizendo, olha, vocês têm intenções grandes, vocês se enxergam como coisas enormes, e com poderes enormes, mas eu daqui, eu preciso descer para ver isso que vocês estão fazendo, eu não estou enxergando, daqui onde eu estou, não estou vendo. Então eu vou aí para dar uma olhadinha nessa grande torre que vocês estão construindo. Aí Deus desce e diz o seguinte, ele diz que quem está construindo essa torre são os filhos dos homens. Olha, vocês são filhos de homens, vocês são criaturas, não tem como se comparar a mim. Eu vou aí dar uma olhadinha no que vocês estão fazendo. Então, é interessante ver que o texto traz nele uma zombaria, uma intenção de demonstrar o quanto essa ideia era uma ideia tola, uma ideia estapafúrdia. Olha, vamos chegar até os céus. Deus disse, está longe, está muito longe. Eu vou aí para ver o que vocês estão fazendo. Mas Deus, ele entende que há um perigo aqui. Perigo para ele? Não. Uma ameaça para a sua soberania? Não. Porque a gente, ao ler aqui o verso 6, a gente pode ter essa impressão, né? E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Pode parecer, se você olhar esse versículo isoladamente, parecer que Deus teme que o povo, que o ser humano possa alcançar um nível de poder que se torne uma ameaça. Mas o que Deus está querendo dizer aqui é que eles vão se apartar dos propósitos dele, da vontade dele, de tal maneira que eles vão se corromper de maneira definitiva. Então Deus vai intervir, porque ao longo da história, Deus sempre intervém para que as coisas permaneçam no caminho que ele determinou. Então Deus está aqui falando, nós precisamos agir, porque se nós deixarmos eles na sua própria sorte, se nós deixarmos eles unidos nesse único propósito rebelde, se nós permitirmos que essa unidade ao redor da desobediência permaneça, todos os propósitos que nós temos para eles serão frustrados. Mas Deus tinha feito promessas, e Deus cumpre as suas promessas. Mesmo que para cumprir as suas promessas, ele precise frustrar as intenções dos homens. Então Deus age, e ele vai e diz, venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Deus destrói com um único ato, ele destrói essa intenção, ele acaba com esse ardil, com esse planejamento, porque eles param de se entender. E o resultado dessa ação é justamente aquilo que os homens não queriam e o que Deus havia determinado. Os homens não queriam ser dispersos por toda a terra, Deus havia ordenado que eles enchessem toda a terra, e qual é o resultado, então? Assim, verso 8, assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar cidades. Eles, então, por conta da ação de Deus, a vontade de Deus de que a terra fosse cheia, foi cumprida. Os homens tinham intenções, os homens tinham desejos, os homens queriam ficar naquele lugar, mas Deus disse, não, eu mandei encher a terra, e vocês vão encher a terra. E ele confunde as línguas dos homens, e eles então
vão encher a terra. O capítulo 10 é o resultado dessa obra, é o resultado dessa ação de Deus. Deus intervém e a sua vontade prevalece. A vontade de Deus, apesar da desobediência humana, sempre vai se realizar. O que Deus quer fazer, Ele vai fazer. O que Deus planejou vai acontecer. E isso não depende de mais ninguém, só depende dEle. Os homens podem cooperar ou cooperar. Não tem outra coisa que o ser humano possa fazer. Não tem outra coisa que o diabo possa fazer. É cooperar ou cooperar. Porque nós não temos controle sobre as nossas ações. A gente planeja, a gente executa, a gente vai lá e torce para que haja um tal resultado. A gente não tem certeza que o resultado vai acontecer. Quem determina se que o resultado das nossas obras seja esse ou aquele resultado, quem determina isso é Deus. Os irmãos de José queriam matá-lo ou se livrar dele. Conseguiram? Não. Fizeram exatamente a vontade de Deus, e os sonhos que José teve se cumpriram justamente porque os irmãos tentaram impedir que esses sonhos se cumprissem. E a Bíblia está cheia desses exemplos, de quanto os seres humanos e de quanto o próprio diabo. O diabo, quando entra em Judas para denunciar Jesus, você acha que ele queria, não, eu vou lá porque eu vou dar uma contribuição nessa obra aí, para Jesus poder ser morto e Deus poder perdoar os pecados de todo mundo. Não. O diabo queria matar Jesus porque achava que com isso ele ia frustrar os planos de Deus. Mas a vontade de Deus era que Jesus morresse. A vontade de Jesus veio para isso. Então, todos acabam cooperando para que a vontade de Deus se cumpra. Sempre, sem exceção. Os homens sempre vão fazer a vontade de Deus. Queiram ou não queiram. Esse é o Deus soberano que nós confiamos. Esse é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não é um Deus que pede permissão. Posso fazer tal coisa? Você deixa? Porque se fosse assim, os seres humanos estavam lá construindo a torre até hoje, falando o mesmo idioma. Não caiam nessa caricatura de Deus, que às vezes só é apresentada a nós. Deus é soberano. Ele faz o que Ele quer. Quando Ele quer, com quem Ele quer. Sempre. Sempre. Ele não pediu permissão a esses homens. Ele não consultou a vontade deles. Ele simplesmente foi lá e agiu para que a sua vontade fosse feita. E por que essa história está registrada aqui? Por que ele colocou essa história aqui? Nós já vimos que a inversão da ordem é para que a gente tenha um encerramento da história primitiva com uma visão negativa da humanidade, demonstrando que tudo aquilo que vai acontecer a partir daqui é necessário, porque Deus precisa agir para nos livrar de nós mesmos. Então, vem o chamamento de Abraão. Mas qual é o papel desse texto na vida de Israel e na nossa vida? Muito mais do que revelar a origem dos idiomas, porque também é uma função desse texto, né? Porque quando a gente lê o capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis, troca também. Hoje está bonito o negócio aqui. Assim. É claro que o livro de Gênesis chama-se livro das origens. Então, a intenção de Deus no livro de Gênesis é nos apresentar as origens de todas as coisas. A origem do pecado, a origem da humanidade, a origem das nações, né? E acaba também, nesse trecho, servindo para nos apresentar a razão de por que existem tantos idiomas diferentes. Por que falamos tantas línguas diferentes. Mas, para além disso, esse texto traz uma esperança, em primeiro lugar, para essa primeira audiência, porque o Pentateuco, ele foi escrito por Moisés, em primeiro lugar, para aquele povo que estava lá nas planícies de Moabe, prestes a entrar na terra prometida. Então, essa narrativa, ela foi colocada aqui para comunicar algo para aquela nação, para aquele povo, naquele momento. Qual é a mensagem?
A mensagem é uma mensagem de esperança. Porque, avança um pouquinho e vai lá em Deuteronômio capítulo 1. Deuteronômio capítulo 1, que já é a nova geração, né, colocada ali diante da terra prometida. Eles já tiveram o relato dos espias, os espias já foram ver a terra prometida, e eles agora estão atemorizados. Deuteronômio 1, verso 28. Deuteronômio 1, verso 28. E eles perguntam, então, para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, os espias, né? Dizendo, aquele povo é maior e mais alto do que nós. E olha o detalhe, as cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Pode voltar para Gênesis. Moisés relata essa história para dizer para aquele povo que está nas planícies de Moabe, não importa quão grandes sejam as cidades, não importa o quanto eles tenham edificado, da mesma forma que Deus fez com Babel, ela fará com as nações que estão em Canaã hoje. Confiem no Senhor, que se Deus está dizendo para vocês que essa terra vai pertencer a vocês, se Deus está dizendo para vocês que vocês vão tomar posse dessa terra, confiem, porque essas não serão as primeiras cidades que querem ir até os céus, que Deus vai derrubar. Deus já fez isso lá em Babel. Então essa mensagem, em primeira linha, ela quer comunicar esperança para o povo que estava ali, prestes a entrar na terra prometida, temeroso por conta dos informes que receberam dos espias. Mas essa mensagem de esperança transpõe o tempo, como toda a palavra de Deus transpõe o tempo, e ela também vai comunicar esperança para quem? Para o povo que nesse momento também está cativo em Babilônia. Porque ao longo da história de Israel, eles tiveram vários momentos de crise. Então, o povo nas planícies de Moabe, ao ler a história de Babel, tem esperança, porque as cidades fortificadas de Canaã serão derrubadas por Deus, porque ele já derrubou Babel, ele já venceu Babel. E agora, o povo lá na frente, depois de muita desobediência, depois de muitos séculos dos reis, o povo que foi levado cativo para a Babilônia, estava impotente, preso, cativo lá, completamente prisioneiro. Quando lê essa história, ele pode ouvir de Deus dizendo, não importa o quanto Babilônia seja grande, não importa o quanto Babilônia seja bela, eu, o Senhor, vou tirar vocês daí quando o tempo chegar. Então a mensagem da Torre de Babel traz esperança para os judeus antes de entrar na Terra Prometida, traz esperança para os judeus que estavam cativos em Babilônia e também traz esperança para nós. Também traz esperança para a igreja, porque Babel, Babilônia apontam para o sistema mundano onde nós vivemos. A palavra de Deus descreve esse mundo como a grande Babilônia. O sistema desse mundo que às vezes parece invencível, que consegue viver sem Deus, que parece prosperar sem Deus, sem se submeter a Ele, sem prestar contas a Ele, esse mundo vai cair também. Não precisamos ter medo, não precisamos ter insegurança diante do desenvolvimento dos governos desse mundo, dos planejamentos desse mundo. Não precisamos ter medo. Por quê? Apocalipse 18, vai lá um pouquinho. Deixa marcado aí Gênesis e vamos lá. Apocalipse capítulo 18. Vamos ver o que vai acontecer com esse grande sistema. Com a grande Babilônia. Apocalipse 18, verso 1 ao 8. Eu vou ler sozinho até o 3 e a partir do 4 vamos ler juntos. Verso 1. Depois destas coisas vai descer do céu outro anjo,
que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu! Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo do tipo que a ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Vamos juntos. Ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados, e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês, porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Retribuam-lhe como também ela retribuiu, paguem-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturem dobrado para ela. O quanto a si mesma glorificou e viveu em luxúria, deem a ela em igual medida tormento e pranto, porque ela pensa assim: estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Irmãos, o nosso Deus é soberano e Ele vai julgar, sim. Não temos que temer. Da mesma forma que Babel caiu, da mesma forma que as cidades de Canaã caíram, da mesma forma que Babilônia caiu, o sistema mundano dessa terra vai cair. Os reis dessa terra que se opõem à vontade de Deus vão cair. A igreja de Deus será sempre vencedora em Cristo Jesus. Não temos o que temer. Não temos por que nos amedrontar. Não importa o que aconteça diante dos nossos olhos, não importa os governantes que se levantem, não importa os planejamentos que sejam revelados, nada disso importa, porque o nosso Deus, Ele tem controle de tudo. Ele faz o que quer, quando quer e com quem quer, e não pede permissão a ninguém, porque Ele é o Senhor. Ele tem governo sobre todas as coisas. Deus frustrou os planos de Babel para realizar a sua vontade. E Ele vai fazer o que for necessário para que a sua vontade se cumpra sempre. E depois que Ele dispersa a humanidade, depois que Ele obriga aquela população a encher a terra, então Ele diz: agora eu vou dar continuidade ao meu plano. E Ele chama Abraão. Só que Ele dispersa os povos nas nações, Ele dispersa os povos em vários idiomas, em várias línguas, e eles constituem várias nações. E Ele chama Abraão para formar a nação de Israel. Mas quando Ele chama Abraão, Ele diz a Abraão o quê? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, em ti serão chamadas todas as nações da terra. Essa ação de juízo de Deus sobre Babilônia, sobre Babel, essa ação de juízo foi uma ação que vai redundar em salvação para essas nações mesmo que Ele dispersou. Porque ao cumprir a sua vontade, Deus está cumprindo o seu plano de salvação. E essas nações não serão esquecidas. Ele promete, e Ele, em Abraão, quando chama Abraão, por meio da promessa que Ele faz a Abraão, Ele está anunciando o descendente da mulher, que Ele diz lá em Gênesis 3,15, que derrotaria a serpente. Então Deus está agindo, e por meio de Abraão, sim, seriam benditas todas as nações da terra. E percebam que os construtores de Babel queriam ter o seu nome célebre. E o que Deus diz a Abraão? Engrandecerei o seu nome. Deus está dizendo: vocês não podem engrandecer o seu próprio nome. Quem engrandece sou eu.
Ele decidiu, e ele dispersa as nações de Babilônia, de Babel, e diz para Abraão: engrandecerei o seu nome sobremaneira. E o plano de Deus vai nos alcançar. Porque a promessa de Abraão se cumpre no descendente da mulher, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo vem e entrega a sua vida e paga o preço do pecado. E o que ele diz após a sua ressurreição aos seus discípulos? Ide por todo mundo, fazei discípulos em todas as nações. Todas as nações. Então a dispersão, o juízo de Deus sobre Babel, que cria essas diversas nações, é um juízo para que o seu plano redentor e salvador se cumpra. E ele vai se cumprir abarcando todas essas nações. Quando Jesus subiu aos céus e derramou o seu Espírito, o que aconteceu? Vamos lá, Atos capítulo 2. Do 1 ao 11. Atos 2. Do 1 ao 11. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações, debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panflígia, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua. Irmãos, o Espírito Santo, enviado pelo Senhor Jesus, após a consumação da sua obra, veio reverter o juízo que foi dado em Babel. Pelo poder de Deus, a sua igreja, pelo poder do Espírito, estamos unidos numa só nação, num só povo. Não importa a nossa origem, não importa a nossa história, não importa a nossa etnia, não importa a nossa cor, não importa a quanto dinheiro nós temos, nossa classe social, nada disso importa, porque Deus formou para si um povo de todas as nações da terra. Só existe um povo, só existe, desculpa, só existe uma nação. E o que nós aprendemos disso? Eu separei 3 aplicações. Sabendo dessas verdades, sabendo que Deus nos faz o que Ele quer, quando quer, e que Ele é soberano. Sabendo que Ele venceu Babel para que seu plano redentor se cumprisse. Sabendo que os planos dos homens não têm nenhuma importância diante dos planos de Deus. Sabendo que Ele sempre vai fazer a sua vontade prevalecer. E sabendo que Ele faz isso em nosso favor. Porque quando Ele age em nosso favor. Quando Ele dispersou aquelas nações, Ele dispersou para que o seu plano salvador se cumprisse. Isso é feito em nosso favor.
Sabendo disso, então como devemos aplicar isso na nossa vida? Primeiro, não devemos depositar nossas esperanças na capacidade dos filhos dos homens. Deus, quando se refere aos construtores da Torre de Babel, ele se refere a eles como filhos dos homens, dizendo que eles não têm capacidade. Essa expressão que Deus usa nesse texto é para dizer, para chamá-los de filhos dos homens, é para dizer: vocês são apenas homens, eu sou Deus. Então não devemos depositar a nossa capacidade em nenhum dos filhos dos homens. Nenhum deles tem o poder para salvar, nenhum deles tem poder para realizar o que quer que seja. Quem realiza é Deus. Nenhum ser humano pode ter o seu nome engrandecido. É Deus que tem o seu nome engrandecido e Ele engrandece quem Ele quiser. Não devemos depositar as nossas esperanças, a nossa confiança em nada que venha desse mundo. E da mesma forma, a segunda aplicação é o contrário dessa. Se nós não devemos depositar as nossas esperanças, nós também não devemos ter medo. Não importa os planos, não importa as intenções, não importa a tecnologia, não importa nada disso. Porque eu brinquei, né? A tecnologia dos tijolos lá era algo inovador para aquela época. Não importa a tecnologia que o mal use hoje, não importa. Deus vai submeter tudo isso. Então, da mesma forma que não devemos confiar em nada que vem desse mundo, nada que venha dos filhos dos homens, nós também não devemos temer nada que venha dos filhos dos homens, nenhuma maquinação, nenhum planejamento, nada. Porque eles nunca vão prevalecer sobre aquilo que Deus tem preparado para o seu povo. Eles nunca vão prevalecer sobre aquilo que Deus tem prometido para a sua nação. Jamais. Aquilo que Deus prometeu a nós vai se cumprir, meus irmãos. Vai se cumprir. E terceiro, e talvez mais importante nos dias de hoje, a nação de Deus é a igreja. Não existe nenhum país que vá pertencer totalmente a Deus no sentido de servi-lo como nação santa. Nenhuma nação, nem Israel, nem o Brasil, nem os Estados Unidos, nenhuma nação é a nação do Senhor. Quando a gente diz lá e pega a citação de Josué, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Essa citação está restrita àquele contexto histórico no sentido de que eles eram a nação escolhida por Deus. Israel, naquele momento histórico, era a nação escolhida por Deus para trazer ao mundo o Salvador. Mas o Salvador veio ao mundo para salvar pessoas de todas as tribos, de todos os povos e de todas as nações. Ele forma uma nova nação, ele forma um novo povo entre aqueles que rendem a sua vida ao Senhor Jesus. Então a nação de Deus é a igreja. Essa é a nação de Deus, esse é o povo de Deus. O Brasil não é o povo de Deus e não será. Os Estados Unidos não é o povo de Deus e não será. Israel não é o povo de Deus e não será. O povo de Deus é formado por aqueles que se submetem ao senhorio de Jesus Cristo. São salvos por Ele, têm os seus pecados perdoados por Ele, e são incluídos na família de Deus por meio do seu sacrifício. Então lembre-se disso, meus irmãos, lembrem-se disso. Não depositem as suas esperanças nos homens, não temam os homens, e saibam que aqueles que estão em Cristo são a nação de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor deixou registrada essa história na Escritura para nós. Ela serviu aos homens que estavam na planície de Moabe para animá-los a entrar na terra prometida. Ela serviu ao povo que estava cativo em Babilônia para que confiassem no Senhor,
sabendo que o Senhor iria submeter Babilônia e livrá-los. E ela está aqui também para nós sabermos que os seus planos para a tua igreja, para a tua nação, para o teu povo, não tem adversários, não tem inimigos que possam prevalecer. O Senhor está à frente do teu povo, o Senhor está cuidando do seu povo, e o Senhor vai dispersar quem for necessário, o Senhor vai derrotar, o Senhor vai destruir aquilo que for necessário, para cumprir os seus propósitos para a tua igreja. Muito obrigado, Senhor. Que essa confiança esteja no nosso coração, que essa certeza de que o Senhor está cuidando de nós esteja no nosso coração, que possamos, ó Deus, enfrentar as dificuldades que chegam até nós com altivez, sabendo que o Senhor cuida de nós, e que nem a morte nos vencerá, porque nós não permaneceremos na morte. Oh Deus, o Senhor nos deu condições de não temer nem mesmo a morte, porque a morte não é o nosso fim. Nós passaremos por ela, mas não permaneceremos nela, porque o Senhor nos deu a vida eterna em Cristo Jesus. Então não há o que temer, Senhor. Muito obrigado por isso. Escreve isso no nosso coração, Senhor. Escreve isso na nossa mente. Acende a chama do nosso coração, para que nós possamos enfrentar as dificuldades dessa vida, seja no nível pessoal, seja no nível familiar, seja no nível nacional. Que nós não tenhamos medo, porque o Senhor submete as nações. O Senhor faz o que quer, quando quer, como quer e com quem quer, e nós somos gratos por isso, felizes por isso. Aleluia. Obrigado, Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus.